dando assim início aos trabalhos de hoje, desta semana, todos já devem saber, não sei se há alguém pela primeira vez. Não, portanto, sim. Então, no horário à segunda, fazemos a leitura do Livro dos Espíritos. Este Livro dos Espíritos é um livro muito importante da doutrina espírita. Ele é um dos livros mais importantes da codificação. Ele é constituído por 1019 questões. Isto é assim, portanto, as questões são colocadas pelo codificador, pelo autor, Allan Kardec, aos espíritos, e os espíritos respondem. Estas respostas são dadas por espíritos superiores. Foram recolhidos por vários espíritos. E o que é que nos traz? O que é que nos falam estas perguntas? Falam-nos sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por estes espíritos superiores e recebidos e coordenados por Allan Kardec. Portanto, este nosso livro é como que nós lemos hoje, amanhã voltamos a ler. Não é daqueles livros que a gente lê uma vez e fica a perceber tudo, não. É um livro de consulta, em que nós vamos ter sempre a necessidade de voltar a ler e de perceber melhor. Então, hoje vamos fazer a leitura da questão 203 a 206. E o título é O Parentesco e a Filiação. A questão 203 diz-nos o seguinte, colocada então pelo Allan Kardec aos espíritos. Transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal a que, mais tarde, outra alma vem adicionar a vida moral? E o que é que os espíritos respondem? Dão-lhes apenas a vida animal. Allan Kardec pergunta se os pais nos transmitem um pouco do seu espírito, da sua alma. E os espíritos dizem, dão-lhes apenas a vida animal. Pois que a alma é indivisível. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Ora, o que é que isto nos leva a crer? Ou o que é que isto nos leva a entender? Que, de facto, os pais biológicos, aqui nesta encarnação, fornecem os meios para que os corpos se organizem. E como é que funciona? É formado o corpo, portanto, os pais reúnem as condições para a formação e depois há um espírito que já existe, que vem, digamos, ocupar este corpo material. Portanto, daí os espíritos nos dizerem que há pais com determinadas qualidades que podem ter filhos com qualidades completamente diferentes. Até porque a nossa inteligência, aqui fala na inteligência, a nossa inteligência não está no corpo, a nossa inteligência está no espírito. E cada um de nós é único, é um ser criado por Deus, único. Portanto, não há como haver aqui transferência do espírito do pai ou da mãe. Questão 204. Uma vez que temos tido muitas existências,
a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou? Isto é, uma vez que nós reencarnamos, muitas vezes temos muitas existências, a nossa família vai para além daquela que nós temos nesta existência atual? E os espíritos respondem: não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Então, o que significa que nós, portanto, temos a nossa família é sempre a mesma? Poderá ser sempre a mesma? Não. Os espíritos dizem não pode ser de outra maneira. Portanto, e o espírito que nos faz os comentários das questões do livro dos Espíritos, Miramês nos diz uma coisa muito interessante. Pertencemos à criação de Deus e estamos, por assim dizer, ligados uns aos outros por leis universais. Todos nós estamos ligados uns aos outros. Somos todos irmãos e não podemos viver sozinhos. Quando reencarnamos em uma família, por necessidade de aprendizado, criamos vínculos de amizade ou, às vezes, de ódio. Contudo, isso é processo que se desenvolve entre as criaturas. Se amamos, esse é o nosso dever. A nossa finalidade. Se odiamos, tornamos a voltar para que o amor se faça presente nos corações. Muitas das vezes nós temos os nossos, entre nós familiares, dentro da nossa família, temos espíritos que são difíceis, que nós temos dificuldade em lidar, que há algo. Então, a nossa obrigação é amar, é perdoar, é então acertar, digamos assim, as nossas agulhas com estes nossos familiares, porque se nós não o fizermos agora que temos essa oportunidade, teremos que voltar para o fazer, porque a nossa finalidade é amar. A nossa finalidade é amarmos a todos. Ele ainda nos diz: estamos nos unindo por lei de Deus em uma grande família universal, onde ninguém se perde e todos têm o mesmo valor diante de Deus e de Cristo. Questão 205. A algumas pessoas a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família, com o fazê-los anteriores à existência atual. E os espíritos nos dizem: ela os distende, não os destrói. Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade. Porquanto no nosso vizinho ou no vosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade. Então a nossa doutrina da reencarnação, ela alarga os nossos laços familiares. Deus
nós temos que nos amar uns aos outros e nós temos que abrir o nosso coração para todos os irmãos, para que possamos amar a todos da mesma forma. Como diziam os espíritos, nós podemos, esta doutrina, a doutrina da reencarnação, amplia os deveres da fraternidade, porquanto no vosso vizinho ou no vosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços. Portanto, é assim, nós hoje podemos ter pessoas que cruzam no nosso caminho, que já foi a nossa mãe, já foi o nosso pai, e isto é afastar. Não, hoje temos outro pai, ou temos outra mãe. Noutra vida teremos outros, teremos a capacidade de amar a todos e de nos acertarmos. Portanto, a doutrina da reencarnação não é destruidora dos laços de família, pelo contrário. Ela funciona como uma lei que alicerça a verdadeira fraternidade, por alimentar o amor universal entre todas as criaturas. Cultiva o amor somente, cultivar o amor para além daquilo que é a nossa família agora. E há uma linha que Allan Kardec questiona, a linha A da questão 205. Ela, no entanto, diminui a importância que alguns dão à genealogia, visto que qualquer pode ter tido por um pai espírito que haja pertencido a outra raça ou que haja vivido em condições muito diversas. É exato, respondem os espíritos, mas essa importância assenta no orgulho. Os títulos, a categoria social, a riqueza, eis o que esses tais veneram nos seus antepassados. Um que coraria de contar como ascendente honrado sapateiro. Orgulhar-se-ia de descender de um gentil homem devasso. Digam, porém, o que disserem ou façam o que fizerem, não obstarão a que as coisas sejam como são, que não foi consultando-lhes a vaidade que Deus formulou as leis da natureza. Cultivar, então, o amor somente entre aqueles que nos foram, nos nossos antepassados, oferecer atenção somente àqueles com os quais convivemos, amar só os nossos familiares, a consciência de Cristo nos diz que reforça o egoísmo e o próprio orgulho, não só dos que nos acompanham, como igualmente de toda uma raça. A lei da reencarnação é divina por eliminar os limites de onde poderemos viver. Negar esta lei, negar é desconhecer Jesus, que nos pede para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E acrescentamos amar a todos e a tudo, pois se a criação vem de Deus, somos todos irmãos. Quem nasce, renasce. Esta é a lei. Questão 206. Do facto de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de qualquer família, seguir-se-á que o culto dos avoengos seja ridículo? Avoengos não é um termo muito comum, são os nossos antepassados. E os espíritos respondem: de modo nenhum. Todo homem deve considerar-se ditoso por pertencer a uma família em que encarnaram espíritos elevados. Se bem, os espíritos não procedam uns dos outros, nem por isso menos afeição consagram aos que lhes estão ligados pelos elos da família.
dado que muitas vezes eles são atraídos para a tal ou qual família pela simpatia ou pelos laços que anteriormente se estabeleceram. Mas ficai certos de que os vossos antepassados não se honram com o culto que lhes tributais pelo orgulho. Em vós não se refletem os méritos de que eles gozem, senão na medida dos esforços que empregais por seguir os bons exemplos que vos deram. Somente nestas condições lhes é grata e até mesmo útil a lembrança que deles guardais. Então, o que nos diz o autor, Allan Kardec, a pergunta é esta: pelo facto de não haver filiação entre os espíritos, isto é, não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de qualquer família, porque será que é importante a herança dos nossos antepassados? Será que é? E então o que é que nós retiramos daqui? É importante aquilo que nós fazemos dos ensinamentos que eles nos transmitiram. O que é importante é o nosso adiantamento, a nossa boa conduta, aquilo que nós aproveitamos da lembrança deles, daquilo que eles fizeram de bem e que nos ensinaram para nos melhorarmos. No comentário, portanto, quando falamos aos nossos antepassados, nos referimos a eles, quando nos lembramos deles, devemos acrescentar sempre gratidão e orar por eles, pedindo a Deus para os abençoar onde eles se encontrarem. E ainda mais, devemos cultivar o bem que eles plantaram através das sementes da moralidade, do trabalho e do amor. A lei da reencarnação é um socorro para os espíritos que ainda precisam dela, por fazê-los encontrar os inimigos do passado frente a frente, de modo a aceitarem a reconciliação. É assim, na lei da reencarnação. Nós vimos nesta ou naquela família com um objetivo. E as pessoas que passam no nosso caminho, que estão na nossa vida, que trabalham connosco, não estão ali por acaso. Todos temos algo para, digamos, aprender uns com os outros. O culto das heranças dos nossos antepassados nunca é ridículo. É um ato de amor e gratidão. Somente o que a lei do amor não aceita é que esse culto fique limitado ao lar onde nasceu, mas sim que seja estendido para os outros lares, para outras nações e para o mundo inteiro. Não gosta o homem de visitar, quando pode, países diferentes daqueles em que vive? De lá não traz coisas para a sua alegria e para o seu conforto? Porque não abençoar esse povo que não difere da sua própria forma? São nossos irmãos todos, são também nossos próximos, que Jesus nos pede para amar como sendo nossos irmãos. Jesus disse que nos céus não se casa nem se dá em casamento. O espírito não descende do espírito. Quando um casal desencarna, se encontra livre e, às vezes, é chamado a ingressar em outra família, no país onde já esteve e animou um corpo, ou em outro. Ele vai encontrar antepassados de outras famílias, onde deve exercitar o amor e universalizar os seus sentimentos. É isso que eu acho que é o que Jesus nos pede,
para nos amarmos uns aos outros, para que nós sejamos livres e não ficarmos agarrados, porque amar aqueles que nos são próximos e aqueles que nos amam também é fácil. E então, quando o nosso amor, eu acho que este parágrafo, e para terminar, é muito importante. E acho que peço-vos a vossa atenção para refletirem nisto. Quando o nosso amor quebrar as amarras do lar, dos parentes, e atingir os seres humanos sem distinção, pela caridade, respeitando o direito de todos, nos sentiremos felizes por sabermos que no futuro haverá um só rebanho e um só pastor, que é Jesus Cristo. Devemos, sim, cultuar os ancestrais, mas de todos os povos, como sendo a nossa família, a família de Deus. E é isto que eu acho que é importante reter. Quando nós amarmos para além das portas da nossa casa, do nosso lar, e este amor atingir todos, sem distinção, pela raça, pelo estatuto, pela posição social em que se encontra, por todos esses valores que são valores materiais e que para nós como espírito não são os mais importantes. Os mais importantes são os valores morais. Aquilo que nós somos, pelo bem que fazemos, pelo exemplo que damos àqueles que estão connosco. Muito obrigada pela vossa atenção.